Olá, aqui é o professor Eduardo Castro, do Grupo Universitário, do Clube de Física, e vamos à resolução da questão de número 8 da prova do vestibular de inverno da PUC 2013. A questão diz o seguinte: o esquema a seguir representa um circuito elétrico. Os valores da resistência elétrica R2, da corrente elétrica I2 e da diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B são respectivamente. Bom, primeiro é importante perceber que este ponto A ele aparece aqui, bem como este ponto B não encontra resistência e, portanto, ele aparece aqui também. Ok? Bom, dito isto, observe que a diferença de potencial no primeiro resistor é AB. Começa em A, termina em B. E a diferença de potencial no segundo resistor também é de A para B. Bom, agora que nós sabemos que a diferença de potencial no primeiro resistor é igual à diferença de potencial no segundo, e que isto é igual à diferença de potencial entre os pontos A e B, nós podemos afirmar: trata-se de uma associação de resistores em paralelo. Ok? Bom, isto já nos permite trabalhar com muito mais calma, com muito mais conforto. Teremos que trabalhar em 3 etapas. Vamos à primeira etapa, então. Etapa de número 1. Eu vou trabalhar com as informações básicas fornecidas, que seriam a resistência elétrica de 10 ohms, R1, e a corrente elétrica de 4 amperes. Por quê? Porque com estas duas informações, eu posso aplicar a equação da primeira lei de Ohm, diferença de potencial igual a resistência elétrica que multiplica a corrente elétrica. Logo, perdão, aqui é 1 ainda, isto. Logo, nós podemos afirmar que a diferença de potencial 1 é igual a resistência elétrica R1, vale 10 ohms, corrente elétrica I1, 4 amperes. Então, com essas informações, eu afirmo que a diferença de potencial 1 ela é de 40 volts, que é a unidade da diferença de potencial. Como a diferença de potencial 1 é igual à diferença de potencial 2, que é igual a AB, então eu já encerro a primeira parte. 40 volts é a diferença de potencial AB. Vamos à segunda parte. Parte de número 2. Observe que foi fornecida a corrente elétrica total desse circuito. Ela vale 6 amperes. Está aqui ela, 6 amperes. No entanto, em uma associação de resistores em paralelo, a corrente elétrica total ela é dada pela soma de todas as correntes nos resistores associados. E, portanto, nós sabemos que esses 6 amperes são o resultado da corrente de 4 amperes que passa no resistor 1, mais a corrente que passa no resistor 2. Sendo assim, nós temos apenas uma possibilidade matemática. A corrente de número 2 vale 2 amperes. Bom, isso na verdade já encerra a questão, né? Nós temos a corrente de 2 amperes no resistor R2. Mas se ainda assim nós quisermos calcular a terceira parte, então vamos a ela. Parte 3. Somos persistentes. A diferença de potencial 2 no segundo resistor é igual, matematicamente, ao produto de R2 por I2. Ou seja, os 40 volts. Mano, mas não foi fornecido, Dudu. Foi sim. Nós calculamos, ó. V1 é igual a V2.
Se V1 vale 40 volts, então V2 também vale. Nós queremos R2 sabendo que a corrente I2 vale 2 amperes. Bom, mais uma vez, matematicamente só nos resta uma resposta, né? A resistência elétrica R2, vou botar para cá, a resistência elétrica R2 vale 40 sobre 2, 20 ohms. O que faz todo o sentido, visto que, de acordo com a primeira lei de Ohm, quando a diferença de potencial é constante, a resistência elétrica é inversamente proporcional à corrente. Como a corrente diminuiu, a resistência aumentou. Para ser um pouco mais claro, a corrente era 4 amperes, passa 2. Caiu a metade, certo? Então a resistência deve dobrar de 10 para 20 ohms. Faz sentido. Então nós temos a resposta letra E para essa questão. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos num próximo momento, num próximo encontro.